Jamarque, nessa época você tinha 22 anos, vinte e vinte um e dois anos, anos. 22 anos. 22. Uhum. 22 anos. Eu fui preso na verdade, até simbolicamente, na frente da Uni, do prédio da Uni, que não era mais prédio da Uni. É, e, enfim, eu achava, essa manifestação foi uma manifestação que teve um impacto enorme no centro da cidade, paralisou o centro da cidade inteiramente. E, no fim, quando estava se dispersando, peguei um ônibus para vir para a Praia Vermelha, onde era, digamos assim, o centro da mobilização da gente, meio da tarde. E um motorista de um jipe do exército que tinha sido virado pelos manifestantes e queimado, deu de me seguir ao longo da manifestação, porque eu fiz o último discurso que ele viu. Eu não estava nem ali quando o carro foi virado. Mas eu cheguei ali e fiz um último discurso. Olha, vamos dispensar, porque acabou a manifestação. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. E ele veio atrás de mim, entendeu? Caminhando. Eu andei pela cidade inteira, desviando dos grupos de policiais e tal, e ele não conseguindo a oportunidade de me pegar. Estava eu e mais três outras pessoas, que, inclusive, duas delas não participaram de nada. Simplesmente encontraram com a gente e foram andando junto. O... Aí a gente pegou um ônibus na frente naquela altura, a embaixada americana, hoje em dia era o consulado, e foi embora para o centro. E o cara pegou o meu ônibus. Só que o nosso azar é que o ônibus para num sinal em frente ao prédio da Uni e para um carro, um choque da PM do lado. Aí ele desceu, mandou o motorista fechar as portas e chamou o choque para prender a gente. Aí deu um bode do cacete, porque era oficial da Marinha, pô, da reserva. Mas era oficial, eu disse, guardinha nenhum aqui vai me levar, pô. Tem hierarquia nessa coisa, eu sou tenente. Nenhum de vocês pode me prender. Aí ficamos lá uma hora e porrada esperando até que veio um capitão da PM para me prender e levar a gente para o quartel-general da PM. Eu fiquei uns 20 dias preso. 20. No começo, no batalhão de infantaria blindada Ô, ô, Jamarque, e o fato de você ter, vamos assim, exercido a sua autoridade de militar, para isso de alguma forma acirrou ainda mais, vamos dizer assim, a ira de quem prendeu você, e o pessoal, Ah, porque com certeza. Nessa altura, no meio do caminho, apareceu um cara que depois eu fui encontrar entre os torturadores que me interrogaram, que era o comandante Mike, que me apareceu lá no quartel da PM para perguntar. Chegou para mim, ele estava tão assim, sem entender a coisa. Assim, mas você, afinal de contas, não, foi antes disso. O comandante da PM, quando eu cheguei lá, ele me chamou na sala dele e falou assim: Você trabalha para o CENIMAR, é o Centro de Informações da Marinha? Aquela cadeira mesmo. Eu quase que disse que era, cara. Quase que eu disse que era. Assim, aí, você está me atrapalhando, pô, me solta logo e tal. Ele não ia me soltar sem verificar, né? Então, eu digo, ia ser pior. Eu disse, não, eu sou um oficial da reserva. Pô, então, tá bom. Aí, daqui a pouco chega esse cara, avisaram a Marinha, e avisaram Só que esse cara da Marinha queria me levar para a Marinha, então, o comandante Mike, e o Exército não quis, porque eu acabei ficando no quartel do Jipe que foi queimado, o primeiro regimento, primeiro batalhão de infantaria blindada. Sua oficialidade, era um interrogatório sem porrada, nem ameaça. É uma coisa que você pode chamar de pressão, porque pô, eu fiquei largado lá num quarto imundo, pô, sem nenhum móvel, chão sujo, mais nada. E os caras voltam e meia batiam na porta. Não passou disso aí. E no interrogatório foi um cara do DOPS que foi fazer o interrogatório. Entendeu? Porque eles não eram. Não tinham eles não puderam estabelecer um inquérito policial militar ainda. Então, naquele momento, foi o DOPS que fez o interrogatório. Eu respondi, se você participou da manifestação, claro que participei. Convoquei a manifestação. Um dos convocadores da manifestação. Você queimou um bocado. Não, isso não. Eu desafio vocês a me apresentem aí qualquer fotografia que eu esteja aparecendo queimando o carro. Aí, rodou para cá, rodou para lá. Pegaram os jornais todos, pô, né? Foram atrás das fotografias dos fotógrafos do jornal. Não tinha nada.
Mas os caras não queriam saber. São tudo caminhoneiro, eles queriam, era um bode expiatório. E quando eu falei para eles, olha, você quer saber, esse menino, que era filho de um ex-embaixador, como é que era o nome dele? O Pedrinho Lins, filho do Álvaro Lins. O Pedrinho, pô, o Pedrinho estava saindo do escritório dele, ele encontrou comigo por acaso na frente da Embaixada Americana, ele não estava nem na manifestação, eles prenderam o cara como se ele tivesse queimado o jipe, pô. Não é o caso, pô. O outro carinha lá também não participou da manifestação, pô, entendeu? E aí? É o que eu não quero saber. Como disse o Modesto da Silveira, um advogado de presos políticos, uma figura maravilhosa, que foi um dos grandes combatentes pelo direito, os direitos humanos daquela altura, o Modesto dizia o seguinte, já não tem a ver com direito nem com lei. Tem a ver com uma coisa chamada vingança. Esses caras precisam de um bode expiatório. E você caiu na mão deles. Você é o único cara importante que eles têm na mão. Eles vão te destroçar, aconteça o que acontecer. Tu vai pegar a pena máxima, vão te segurar no regime pesado. Bom, você escolhe. Se você for para o julgamento, você vai ficar. Aliás, você e todos os outros. Aí pô, foi uma discussão longa, porque aquilo era uma opção radical, aí já era um outro passo da radicalização. Naquela altura eu já estava na P. Eu entrei na P depois da morte de São Luís, atraído pelo Luiz Travassos, que era presidente da UNE na época, que veio ao Rio para se juntar muito à nossa força lá do movimento estudantil lá da Química. E eu me lembro que ele começou a discutir comigo o negócio. Tava, né? Aí ele perguntando, mas você nunca discutiu essas coisas com outros partidos? Eu discuti com todos os partidos. Eu já li os documentos lá de princípios e de programas e o cacete da dissidência, do PCBR, do Partidão, do PCdoB, de todo mundo. Só não discutiu dos trotskistas porque eram fracos no Rio. Aí ele chegou assim, e aí? Eu cheguei assim, olha, não consegui ter identidade com nada disso. Eu acho que não é exatamente o que eu... Ou porque eu não tenho suficiente experiência nem informação para entender essas coisas, ou porque eu simplesmente não concordo com várias delas. Eu lembro que tinha umas discussões de fundo que as minhas leituras do Caio Prado provocavam. Né? Por assim, o Caio Prado tinha toda uma visão, né, do capitalismo no campo, que era diferente da que o partido não tinha. Aí o Travassos disse assim, olha, aí eu cheguei assim, e vocês, por que vocês nunca me apresentaram nada? Eu cheguei assim, olha, porque a P é o seguinte, a P tem os documentos de formação da P são de 62, de um outro contexto, e eles não têm mais vigência nenhuma. A realidade mudou, o partido mudou. Tanto é que, nesse momento, nós estamos num processo de formulação de uma linha política para a Revolução Brasileira, que o partido vai formular e discutir. Aí ele falou assim, por que você não vem fazer isso junto com a gente? Então, isso é um espaço aberto para... Você quer coisa mais atraente do que isso? Do outro lado, a gente diz assim, olha, a verdade está aqui, assina embaixo ou não é? O outro diz assim, não, vem trazer o que você acha. Pô. Evidentemente, eu fui atraído por essa proposta. Na verdade, não era bem assim. Né? Quer dizer, a P fez mais ou menos o mesmo movimento dos outros, foi uma coisa mais enquadrada, e quando ele virou maoísta, ele virou um conflito comigo, pelo menos, enorme. Mas, enfim, isso é uma outra história muito mais adiante. Mas, para terminar, então, esse momento da, da prisão e do julgamento, eu já era candidato à UNE. A P queria me candidatar à UNE, eu tinha ganhado uma baita expressão no tempo, porque eu assim, já a P, o que a P fez? Eu não era ninguém, eu era o presidente diretório. O presidente diretório não vira presidente da UNE. Nunca existiu isso antes, até o meu caso. Aí, o que aconteceu? Com a prisão no Rio, eu ficando preso 3 semanas, todas as manifestações, que foram muitas naquela época, né, manifestações enormes em Recife, em Fortaleza, João Pessoa, Salvador, Rio, São Paulo, etc. Mesmo não sendo os 100 mil proclamados, mas era muita gente. Nessas manifestações todas, já aparecia o quê? Liberdade para Jamarque. Então, meu nome aparece em tudo quanto é lado, repercutiu para tudo quanto é lado. E a P chegou assim, não, você é um candidato à UNE, mas não para a presidência. Eu era muito novo na P, e segundo, eu era, mais uma vez, pães de espírito de porco. Discutia muito, questionava muito. Tinha alguns momentos que eu questionei a posição da P, que quase levou o racha da UNE, eu fui contra.
De modo que os que eram os chefes da AP naquela altura não me viam muito como um cara muito, digamos assim, disciplinado, nem muito chegado, pô, entendeu? A instituição. De modo que eu estava na lista dos candidatos, mas não como presidente. O candidato a presidente favorito naquela altura, que aparecia em primeiro lugar, era um cara da UE de Minas. Eu esqueci o nome dele. Vou lembrar um dia desse. E só sei que aí acontece o quê? Pô? A gente tem um julgamento, e eu decidi não ir ao julgamento. Houve uma reunião na véspera, na casa de um ex-coronel caçado, que era do Partido Comunista, que era pai de um dos caras que foi preso. Que era da P, por sinal. O velho era do Partidão e ele era da P. O Carlinhos. E aí três de nós estávamos lá, né, e um deles, que era o cara mais ferrado do grupo, que inclusive era ligado ao pessoal do calabouço, ele não foi. Ele já tinha entrado na clandestinidade, já tinha sumido. Não tinha nem advogado ali nesse processo. E nós tínhamos três grandes medalhões, pô, entendeu? O nome dele, Moraes, pô, agora eu esqueci o nome dele. Né? Enfim, eu tinha dois. É, esqueci o nome do cara. O outro era o Paulo Goldras. Aí depois tinha dois outros caras muito conhecidos, então, os outros advogados. Aí todos os advogados diziam a mesma coisa. Vocês estão absolvidos, pô. Esse processo não tem materialidade. Eles não têm prova nenhuma contra vocês. Pô, né? Então, só tem o depoimento do cara que foi ultra questionado, né, no tribunal, então, o depoimento do motorista. Aí entrou em 500 contradições. Pô, então, o, falaram, as famílias estavam lá, meu pai, minha mãe, por meio os pais dos outros, dizendo assim, não, tem que ir, porque se não for é que vai ser condenado. Eles vão assinar o atestado de que são responsáveis. Eu disse, eu não sei os outros, até porque os outros dois estavam ali, tinham uma situação muito menos barra pesada que a minha. Eu sou candidato a presidente da Uni. Se os caras vão deixar de me prender, por quê? A presidência não era, não, enfim, candidato à Uni. Óbvio que os caras vão me prender. Eu não vou. Aí, ponto final, aí chamei meu pai e minha mãe e disse, olha, vou para a clandestinidade. Então, foi um choque para eles. Né? Naquela altura, eles viviam em choque com a ideia de eu ser preso, a ideia de eu ir para a clandestinidade e virar um militante revolucionário, um negócio que eles ficaram sem saber o que dizer, né? Mas no fundo, pô, eles estavam acreditando que, de fato, no dia seguinte eu ia ser absolvido. Naquela noite eu fui embora para... Aliás, não. O... naquela véspera, o meu pai chegou para mim e disse assim, olha, se você resolveu realmente que não vai no tribunal, você pelo menos você vai fazer uma coisa que eu vou te pedir. Você vai tirar um passaporte suíço, porque isso aí vai te dar uma proteção maior. Aí eu fui com ele na embaixada e o suíço, que depois foi sequestrado e eu fui trocado por ele, eu e mais 69 pessoas, e recebeu muitíssimo bem, simpaticamente, tirou o passaporte assim, meia hora, estava feito o passaporte, eu saí dali com o passaporte suíço na mão. E fui embora para São Paulo. O congresso ia ser em São Paulo, uma semana depois, e eu fui para lá já na clandestinidade. Mas até eu, no fundo, achava que eu ia ser absolvido. A ficha não tinha caído totalmente. Tanto é que quando eu fui no dia seguinte, telefonei para o Rio, para a casa de uns amigos, para perguntar o resultado do julgamento, que eu não queria ligar lá para casa, que estaria certamente sob vigilância. Lembrando que eu falei com a mãe de um amigo meu, de colega, estudávamos juntos muito, era o Luiz Carlos. Aí a dona Laila, eu esqueci, dona Laila, eu falei assim, meio em código. E aí, dona Laila, a festa foi boa? Assim, rapaz, a festa foi muito ruim, vocês foram todos condenados. O código foi para o espaço. Aí isso é mesmo, às vezes todo mundo pegou 2 anos de cana, de modo que não vai ter jeito não. Eu cheguei assim, mas eu falei, assim, alguém foi? Ela chegou assim, o Carlinhos foi o único que foi. O filho não, Carlinhos não, o filho do Álvaro Lins, Pedro, o, o Pedrinho Lins. O Pedro foi o único que foi, entendeu? E ele está preso.
Entende? Os outros, todo mundo vazou da condenação. E com isso, aí caiu a ficha. Mas eu me lembro que caiu a ficha, mas caiu assim, como se fosse uma paulada no peito. Eu achei assim, caramba, pô, e agora esse negócio é para valer, pô. A gente não tem mais volta. Evidentemente, tinha outras alternativas. Eu tinha passaporte suíço, meu pai mandou, depois ele mandou dinheiro para mim, só sai do Brasil, vai para a Suíça. Ele ainda escreveu uma carta que depois, coitado, caiu na mão da polícia. E quer dizer assim, olha, filho, eu sei que você é um cara que não faz as coisas por impulso, você pergunta muito, você estuda muito. Esse dinheiro que eu estou te mandando vai permitir que você faça uma viagem, pelo menos à União Soviética. Vai até lá e vê o que está acontecendo na União Soviética, que eu tenho certeza que você não vai continuar defendendo essas coisas. Eu depois mandei uma carta dizendo assim, meu pai, eu não tenho nada a ver com a União Soviética, pô, não faz parte do meu projeto, pô, não é digamos assim, o paraíso socialista para mim não é aquilo, pô, mas você gastou o seu latim à toa. O meu problema aqui é a ditadura militar, pô, evidentemente, questões sociais todas, etc. Mas assim foi. E aí fui para a Ibiúna, onde eu sabia que ia ser preso, que o Congresso estava certo, com 224 que ia cair. Acho que, inclusive, Sim, foi uma. mas nesse momento ainda existe, quer dizer, você estava colocado como um candidato à UNE, mas não à presidência da UNE. O que foi que mudou nesse processo? O que mudou foi um sujeito chamado Luiz Travassos. O Travassos era um cara talvez ainda mais indisciplinado do que eu, ao ponto de que a AP, embora ele fosse a principal liderança da AP no movimento estudantil, o Travassos não participava da Comissão Nacional Estudantil da AP. Por quê? Porque ele é encrenqueiro, pô, né? O cara tinha posição própria, pô, era indisciplinado. Pô, né? Então, ele não era ele o representante, um dos 5 caras que estavam na direção da AP do setor estudantil. E ele fazia a coisa da cabeça dele mesmo. E fez, dessa vez também fez. Ele chamou uma entrevista de imprensa lá no Tuca de São Paulo, no Teatro da Universidade Católica. Sem eu saber, eu não estava lá. Ele clandestino também, mas aquela coisa que tá doideira, é uma clandestinidade muito frouxa. E ele chega a dizer assim, nós temos um candidato. Eu tenho um candidato, eu estou defendendo a candidatura que eu já. Eu estava salvando o campeonato, eu estava escrevendo as teses da chapa, sozinho, sentado num canto, isolado lá na clandestinidade, e escrevendo loucamente as teses que acabaram sendo apresentadas por nós. Aí o Luiz pegou e disse assim, olha, as teses estão aqui, vocês podem publicar, e é o seguinte, eu, candidato a presidente é o Jean. E os outros são fulano, beltrano, ciclano, e os assim, mas quem é o vice-presidente? Não, os outros são todos vice-presidentes. Todo mundo tem o mesmo estatuto. E o Jean é o candidato a presidente. E tem uma vaga aí para outros partidos, tem vagas para outros partidos. A P estava negociando com o PCdoB na frente. E eu defendia que negociasse também com o PCBR, né, coisa que a P acabou não aceitando. Mas o fato é que o PCdoB acabou entrando na chapa com quatro vagas. E aquilo, né, foi a fase que a P estava começando a entrar no negócio do baúísmo. E eu me lembro até hoje acho que foi o Zé Luiz Guedes, por exemplo, que foi presidente da Uni em 66, que era um dos capos da AP, que chegou assim, não, vamos fazer um acordo com o PCdoB, para constituir aqui a chapa da Uni. Esqueci, mas como é que você está pensando isso? Quem fica com a cabeça? Quantos para cada lado? Isso não importa. Se eles tiverem 10 caras melhores que os nossos, nós vamos apoiar os 10 caras deles. Se nós tivermos 10 melhores que os deles, eles vão apoiar a gente. Eu duvido muito. Eles vão querer ter os caras deles dentro da diretoria da Uni, é óbvio. Não, porque nós somos partidos irmãos, que não sei o que, tá bom, esqueci, olha. Zé Luiz, então, uma coisa só, eu não sou presidente da Uni sem ter maioria da diretoria. O Travassos foi presidente sem maioria e foi um inferno, porque a diretoria rachou, deu bode, não. Se eu for candidato a presidente, eu quero mais 5 caras da P comigo. O outro PCdoB, se eu puder influenciar em quem seja, eu até indicaria, mas não é outro partido.
Não, porque sim, porque não, porque sim, porque não. Acho que isso, ó, se não for assim, pode escolher outro. Entendeu? Assim, não é questão de ser presidente da ONU, não. Acabou ficando isso. Ficou nesse quadro. Mas quem criou a situação, de fato, foi o Travassos. Entendeu? Direção da PESP sapateou, pulou, virou, mexeu. O jogo já estava feito, inclusive, porque tinha uma coisa complicada, que era o seguinte: eu não tinha celular, e-mail, não sei o quê, entendeu? Então é o seguinte: as bases da PP no Brasil souberam que eu era candidato pela imprensa. Porque a imprensa publicou para todo lado, no Brasil inteiro, publicou, inclusive, as teses, aqui e ali, os extratos das teses. E, ou seja, a base da P que vinha para o Congresso já vinha com o João candidato do partido. O Travassos falou, pô, ele é o representante público da P do Travassos. Então, assim era. E assim ficou. Só que era complicado pelo seguinte: as teses que eu estava defendendo tinham um certo bico com uma boa parte do povo da P, sobretudo na turma do Nordeste era complicada. Então eu fui para o conjunto residencial da Universidade de São Paulo e começamos a receber todas as delegações que estavam vindo para o Congresso de Biúna, da P, vinham para o quarto do Adura, que era uma liderança lá do movimento da medicina, era Adura Miranda. E eu ficava lá discutindo com os caras. Então, olha, as ideias são isso, por causa disso, aquilo outro. E a P estava num isolamento político brabo, né? Porque ela vinha de um período muito sectário, e, pô, então todo mundo era e como era a força principal, era a, o, a força a ser vencida era a P. Eu digo, a gente tem que sair do isolamento, pô. A gente continuar nesse isolamento, a gente vai ficar nós e o PCdoB. Entendeu? E esse jogo está muito parelho nacionalmente, está muito apertado. Aí digo, bom, nossa estratégia no Congresso tem que ser o seguinte: nós temos que defender propostas mais abertas, mais amplas, mais inclusivas, e vamos negociar com o PCBR e com o Partidão. Aí quando eu falei no Partidão, eu pensei, não, Partidão não, de jeito nenhum. Bom, se é para ganhar, pô, entendeu? Eu acho que tem que negociar com eles sim, pô, entendeu? E nós estamos defendendo, eu acho que dito aqui eles vão aceitar. Aí pô, fomos lá, fomos para Ibiúna, pô, e tal. Eu fui o número 99 em Ibiúna. Nós chegamos a pouco mais de 800, não todos delegados, 800 pessoas naquela fazendinha. E eu cheguei no primeiro dia e meu nome era 99. Eu fiquei lá todo santo dia discutindo com todo mundo que chegava. Delegação do PCBR, gente da dissidência. Sentava e discutia, estava discutindo. Eu gastei saliva durante 4 dias até o Congresso abrir. E com isso estava trabalhando, sobretudo, o PCBR, para trazer o PCBR para a chapa. E estava funcionando. Eu acredito que a gente ia conseguir. Eu acredito que a gente ia sair. Em Ibiúna, a gente faria uma chapa dos três. E ganharíamos com uma margem mais razoável. A gente ganhou muito apertado. Muito apertado. Se o PCBR tivesse apoiado o Dirceu, teria ganho. Se o Partidão tivesse apoiado o Dirceu, teria ganho. A diferença entre o Dirceu eram 8 votos. Míseros 8 votos em 700 e porrada. Então foi muito apertado. Neutralizar o Partidão foi um esforço do cão. Entendeu? O que, no fim, levou o Partidão a não votar no Dirceu, eles se abstiveram. O PCBR lançou uma chapa própria que foi muito pequena. Inclusive, que a própria base deles achou para um lado e para o outro. Alguns foram para o Dirceu, a maioria veio para mim. Mas o pessoal do Partidão neutralizou. Eles tinham uns 20, eles tinham uns 30 e poucos votos. Estava muito pouca expressão. Tinham 30 e poucos votos. Uma parte desses votos votou comigo, os do Rio de Janeiro, o Partidão do Rio de Janeiro votou comigo, da Vizinho, o pessoal das faculdades independentes, porque eles tinham uma certa base. Eu ganhei uns 4, 5 votos ali. Para quem ganhou por 8, 5 votos era uma fortuna. Mas eles, fundamentalmente, eles neutralizaram a votação e pelo seguinte: era a aproximação do Dirceu com a LN, né, da dissidência de São Paulo com a LN, e aquele congresso que o Partidão dizia o tempo todo: o que é isso aqui, pô? Isso é escola de guerrilha? Pô? Era uma coisa muito singular, aquilo tinha realmente uma cara estranha, pô, era só vendo para entender. Eu acho que, infelizmente, vou fazer uma parênteses aqui, tem um documentário que está sendo muito repetido sobre Biúna, que eu até falo nele, e que eu acho que, infelizmente, ele acabou defendendo uma tese sobre o que foi Ibiúna,
com a qual discordo, e isso está sendo veiculado amplamente. Eu escrevi uma coisa muito diferente, eu não tenho esse poder de comunicação. Mas assim ficamos. Pós-Ibiúna, cai Ibiúna, como não podia deixar de ganhar, que eu fui para Ibiúna dizendo para o pessoal do partido assim, porra, vocês estão me mandando para cadeia. É evidente que o pessoal vai cair. Então é o seguinte, todo mundo aqui sai com habeas corpus, menos eu, que já estou condenado. Entendeu? Eu vou direto para a cadeia no Rio de Janeiro. Não, tem que ir. Eu sei que acabei conseguindo fugir do Ibiúna e participar da reconstrução dos congressos e ganhar a, a eleição. Mas olha, é mais ou menos isso aí. Agora, ganhar a eleição para a Uni naquele quadro, com uma Uni enfraquecida pra cacete, não foi enfraquecida por duas coisas. A queda do Congresso foi fatal, porque apesar de você ter tido uma reação espetacular da base do movimento estudantil no Brasil, que em toda parte teve muita movimentação, que desmentia a história da ditadura, que a liderança entende, não era seguida, que era tudo manipulado, a liderança estava toda presa e explodiu em manifestação o país inteiro. Mas o fato de você ter toda a liderança presa e fichada, aquilo fragilizou muito as coisas para o futuro. O segundo problema é que os partidos, depois com o AI-5, praticamente todos os partidos passaram a diminuir o papel do movimento estudantil e reforçar o papel das suas opções estratégicas. Na AP, a opção estratégica foi a integração na produção, deslocar estudantes para virarem operários ou camponeses e fazer trabalho político em fábricas e nos campos. Então, eu quando peguei a diretoria da Uni, eu contava dos dedos quantas pessoas eu tinha para lidar. A maior parte da militância estudantil da AP vazou, deu para outros setores. E tive que sair recrutando gente nova. Foi complicado para manter a Uni existindo minimamente, o AP dentro da Uni existindo naquele período. Segundo, a conjuntura ficou muito negativa, com a repressão baixando pesado nas universidades, aí já sem nenhuma frescura que eles ainda respeitavam no passado, que era a autonomia universitária, que vírgula, estavam passando rodo em sala de aula, em muitos lugares fecharam o diretório, e por aí vai. Muitos, expulsaram muita gente. Outra segunda paulada forte depois do movimento estudantil. E a terceira foi essa de você não ter, você tem menos militantes, você tem menos espaço para fazer política, e seria necessário você ter uma estratégia inteiramente diferente para você conseguir manter essas coisas agindo. E eu fiz uma proposta nesse sentido na época, que não foi aceita pela P e pelo PCdoB, que eu dizia o seguinte: a Uni não tem mais a possibilidade de atuar como atuava nos últimos 4 anos. Nós vivíamos num limbo que era uma semi-clandestinidade e uma semi-legalidade. Então, você tinha uma base que era legal para os diretórios acadêmicos e os diretórios centrais de estudantes das universidades. E as coordenações municipais ou estaduais e a Uni eram ilegais. Então, você tinha mas a base legal existia, e em cima daquilo que a gente se criava. Entendeu? Isso está muito mais difícil agora. Porque essa legalidade, digamos assim, mesmo dos DCEs ou mesmo dos diretórios acadêmicos, ela está muito fragilizada. Esqueci, olha, nós temos que pensar num outro tipo de articulação. E um outro tipo de. Eu assim, nós temos que, mais do que nunca, a gente não pode dar margem para o regime vir acabar com o pouco que tem. Então, nós vamos ter que baixar o padrão das manifestações e o padrão das exigências que a gente está colocando, para se adaptar aos tempos, por algum tempo, pelo menos. Eu digo, e onde é que a gente pode fazer isso melhor? Defendendo aquilo que é, digamos assim, o conteúdo acadêmico daquilo que nós somos. Então, vamos tentar fazer uma mobilização, quer dizer, em prol do aprofundamento e do melhoramento do ensino das diferentes categorias. Química, medicina. Só para eu me localizar, nós estamos vivendo os anos de 68 69 e, já. eh, Já em e 69. já 69, então, isso antes ou depois da junta militar? Antes da junta militar. Antes da junta militar.
primeiro semestre, sobretudo, isso aí. A gente defendia essa ideia, que era fundamentalmente pegar o seguinte: o que é que ainda existia na legalidade do estudantado brasileiro que a gente pudesse se apoiar? Existia um tipo de organização que a Uni usou muito pouco, a Uni e outras usaram um pouco, porque eram coisas mais voltadas para a questão profissional, para a questão acadêmica. Né? Então, a esquerda se concentrava mais nas organizações que já eram, digamos, espontaneamente ou mais diretamente voltadas para uma luta política. E essas organizações eram os chamados, como é que chamava aquilo? Eram os Centros Nacionais por Profissão. Então, era, por exemplo, você tinha o Centro Nacional, não era centro, a palavra era outra, era executivas nacionais. Você tinha Executiva Nacional de Engenharia, tinha Executiva Nacional de Medicina, tinha Executiva Nacional de cada formação, cada tipo de faculdade, cada profissão tinha uma executiva nacional que articulava todos os diretórios acadêmicos, né, daquela profissão. Então, por exemplo, em 69, eu participei clandestinamente de uma reunião da Executiva Nacional de Medicina, que fazia uma conferência anual, e foi no Rio de Janeiro, por acaso, e você tinha todos os diretórios acadêmicos de medicina do Brasil estavam ali. De direita, de esquerda, de centro, tudo mais coisa. Aquilo ali era aceito legalmente. Cheguei assim, olha, quando eu vi aquele troço, eu digo, a gente vai ter que atuar através desse tipo de instituição. Entendeu? É mais restrito do poder. A gente tem que politizar isso aí, mas com habilidade para não botar a cara a tapa na primeira esquina. Entendeu? E essa vai ser a nossa base de organização. Então, nós não vamos. A aparição, a Uni aparecer falando, dirigindo manifestação, é uma coisa que vai ficar por algum tempo sem acontecer. Nós vamos trabalhar no bastidor para articular esse troço e politizar esse tipo de mobilização. Eu defendi esse negócio e tal. Foi engraçado que o Partidão apoiou. A turma do Partidão, que não estava na Uni, mas apoiou num conselho que a gente fez, o último conselho que eu participei, um conselho em Cachoeira de Macacu, aqui no Rio. O último conselho da Uni, o pessoal do Partidão apoiou. O Davizinho apoiou, outras pessoas apoiaram. Inicialmente, o PCdoB apoiou. A turma do PCdoB, que estava na diretoria da Uni, Genuíno e outros mais, fecharam com essa proposta. Só que o PCdoB, enquanto tal, não. Depois tiveram que voltar atrás. A direção do PCdoB, vírgula. Na base da P, rachou. A base da P na diretoria da Uni era dose para elefante. Ou seja, era meio a meio entre o pessoal que era mobilização, política, política, que era o Onestino, não, eu, o Onestino e o Gildo, éramos os três com a posição mais. Precisamos fazer um trabalho mais digamos, mediado por um outro tipo de estrutura. E os outros três, por nenhuma. A direção da Uni tem que ir para a rua, né? Não duraremos muito, como de fato acabou não durando muito. Então, essa coisa acabou não sendo aprovada e eu fui preso logo depois. Eu fui preso no dia que a junta militar, no dia seguinte que subiu a junta militar, exatamente no dia seguinte.